mais não, a gente vai chamar a sala de entrevistas, porque o nosso convidado já está aqui no estúdio para falar de um assunto muito importante. Entrevista no Café. O conteúdo é que faz a diferença. Me corrige a pronúncia se eu falar errado também. A gente conversa agora com o Décio Iokota, certo? Iokota. Boa tarde. Boa noite, na verdade. Economista e coordenador do Programa de Gestão da Informação do Instituto IEPE. O Instituto IEPE, sempre que possível, a gente aciona vocês para trazer mais informações, né? Já parabenizando o Instituto pela assistência e pelo trabalho dedicado às comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas aqui da região do Amapá e norte do Pará, mas hoje em específico para falar de um assunto muito sério, né, uma situação de saúde pública, que é a recente pesquisa que apontou contaminação por mercúrio em mulheres do Amapá. Isso, não agradeço esse espaço aí para justamente estar falando dessa temática tão importante, que é a contaminação de mercúrio. A gente sabe aí que uma das grandes fontes de contaminação de mercúrio são os garimpos, né, o uso do mercúrio, também, né, conhecido como azogue, aí, para a amálgama, né, no processamento da extração aí do ouro, que é uma atividade aí que há séculos é realizada no Amapá. E que, infelizmente, aí tem como uma das principais, né, grupos críticos as mulheres, né, porque são justamente elas que ficam gestantes, e as crianças em desenvolvimento são extremamente impactadas, principalmente quando ainda estão em desenvolvimento no útero, por esse contaminante aí, né, considerado aí um dos 10 mais perigosos no mundo, né? Essa pesquisa, ela foi realizada... É importante a gente falar sobre isso, eu acredito, porque ela foi realizada de forma independente e de um instituto que não é brasileiro, certo? Sim, ela faz parte de uma pesquisa de uma rede, né, de organizações internacionais que atuam contra a contaminação, né, por químicos, que está ligada à Convenção de Minamata, né, e isso é muito importante. A Convenção de Minamata é uma convenção das Nações Unidas que teve quase que a assinatura de todos os países do mundo. Se não me engano, foram 197 países, inclusive o Brasil, que assinaram a convenção, né? Se não me engano, só no mundo 1 ou 2 países que se negaram. Nossa. Que se juntaram, né? A Convenção de Minamata basicamente estipula o fim, a eliminação do uso de mercúrio em todo o mundo, né? Dado a gravidade. Então a gente sabe que nos dias de hoje um consenso tão grande no mundo contra uma questão é de fato muito difícil, né? E isso foi um sucesso muito grande. E a Convenção de Minamata faz parte do conjunto de leis brasileiras, né? Ela foi ratificada pelo Congresso Nacional em 2018. Então, de fato, faz parte do conjunto de leis brasileiras o compromisso pela eliminação do uso de mercúrio. O que falta para a gente agora é um plano de como é que isso vai acontecer, né? Sempre, né? Essa é uma questão que a gente, lamentavelmente, sai de convenções não desmerecendo, ao contrário, valorizando esses debates, sobretudo os que reúnem nações, centenas de países, que subscrevem compromissos, mas que depois tem muita dificuldade para pôr em prática. E aí nós estamos, o senhor acaba de nos falar exatamente isso, quer dizer, temos o compromisso de nos livrarmos do mercúrio, mas como? E essa pesquisa vem e nos traz aí de forma claríssima a nossa comunidade aqui próxima, afetada, e perigoso demais. Imagina, justamente a base alimentar do nosso povo ribeirinho, que é o peixe. Sim, o objeto dessa pesquisa foram as mulheres, justamente por esse perigo muito grande, né, que elas correm, e os filhos dela.
e foi focada justamente na comunidade do Vila Nova, aqui no Amapá. Conheço. Né? A gente deu essa oportunidade, então, para as mulheres de poderem ser testadas e ter os seus exames, né, individuais. Isso é uma coisa que nos surpreendeu muito, que houve uma adesão realmente em massa de todas as mulheres, né, da comunidade. Infelizmente, a gente não conseguiu realizar o teste de todas, porque provavelmente, né, houve um entendimento negativo por parte, né, de outras pessoas, provavelmente que faziam parte lá da gerência do garimpo e que impediram que parte dessas coletas fossem feitas. É interessante, Décio, a escolha do Vila Nova, porque o Vila Nova... existem vários tipos de garimpo, né? A gente pensa que um garimpo eles são todos iguais, e o Vila Nova ele é um garimpo muito familiar. Foi o garimpo onde eu vi mais a presença de crianças e famílias e donas de casa. Diferente, por exemplo, do Lourenço, quando eu fui presencialmente lá e não tive essa mesma percepção, muito mais uma população masculina muito maior, superior do que a feminina. Essa contaminação, claro, focada no peixe, a gente está passando por outros problemas de crimes ambientais no estado relacionado ao pescado, mas essa água, ela compromete a saúde de que maneira, por exemplo? Se uma pessoa toma um banho de rio e aquele rio está contaminado, ela também pode ser contaminada pelo mercúrio? A questão do uso do mercúrio para a extração do ouro no garimpo, ela contamina o meio ambiente, tanto o ar, quanto a água, quanto o solo, mas a questão crítica para os seres humanos é o acúmulo desse mercúrio. Então, o risco da contaminação do solo, da água, né, ou do ar é realmente muito pequeno, né? A gente está falando de uma quantidade de contaminante que não são toneladas, né? São toneladas no Brasil, sim, como um todo, mas não localizado. A questão do pescado em particular, que é o principal vetor de contaminação, é porque o pescado, e aí a gente é muito importante fazer essa distinção das espécies, né? Os peixes carnívoros, ou o que a gente chama onívoros, que além de né, os peixes carnívoros basicamente se alimentam de outros peixes, né? E os onívoros, eles se alimentam de peixes, mas de outras coisas. E é essa alimentação de peixes que faz com que os peixes acumulem o mercúrio. Então, quando você está comendo um peixe, né, tão apreciado como o filhote, por exemplo, é uma espécie que pode chegar aí a centenas de quilos, né, ou um pirarucu, você está comendo naquele momento milhares de outros peixes que comeram outros peixes. E é essa acumulação que torna a contaminação tão perigosa. O senhor falou que o Brasil, embora tenha assumido o compromisso de se livrar do mercúrio nas atividades de exploração mineral, especialmente de garimpo, mas não tem nenhum plano, né? Isso em nível nacional. E em nível local, estadual, o Instituto IEP, imagino, está compartilhando essas informações por meio da imprensa. Isso chega ao poder público. O senhor viu alguma iniciativa por parte do Estado ou mais local ainda dos municípios nesse sentido ou não? Não temos nada? Infelizmente não. E a principal objetivo da Convenção de Minamata foi eliminar o mercúrio no uso industrial, né? E isso tem muito a ver com processos que já estavam em desuso. Então, né, todo mundo lembra muito bem os aparelhos médicos, como termômetros, que usavam mercúrio antigamente, que já faz muito tempo que não se usa. Outra coisa que todo mundo talvez já saiba, que são as luzes fluorescentes, todas elas usam mercúrio. Mas hoje elas estão já praticamente eliminadas naturalmente do processo industrial, né? É uma quantidade muito pequena, ou seja, eu diria que em termos mundiais mesmo, o uso de mercúrio para processos industriais ele é extremamente escasso já. Sobra, então, o uso do mercúrio para garimpo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? E esse é uma questão de difícil solução. E, Décio, a gente apontou o problema, né? Digamos que a população indígena, a população garimpeira, deixasse de consumir o peixe, que é a principal fonte de proteína.
quais seriam os outros desdobramentos para a vida cotidiana dessa comunidade que já depende do peixe ali para ter um consumo de carne? E eu queria aproveitar, além dessa alternativa que se apontar, também alternativa para a exclusão, que você falou, do uso de mercúrio na atividade industrial praticamente não se tem, sobra para o garimpo. Total ignorância da minha parte mesmo para eu entender esse processo. Existe a possibilidade de fazer atividade de garimpo sem o uso do mercúrio? Existe, no Brasil, né, a extração de ouro a nível industrial que usa cianeto. Né? Inclusive aqui em Pedra Branca do Amapari mesmo, a Bidel é uma dessas mineradoras. Né? Não se sabe de mineração em escala industrial no Brasil que ainda use mercúrio, né? É só de fato artesanal. O cianeto, na verdade, é um tóxico, né? Todo mundo já ouviu falar dos filmes, né? de espião, que você tinha aquela pequena pílula. É um veneno que mata instantaneamente, né? Então ele é um veneno, inclusive, muito mais perigoso que o mercúrio. Mas espera-se que em escala industrial haja um controle, né? Um controle maior desse uso e que isso não chegue a causar mortes, que é infelizmente uma coisa que acontece no mundo inteiro. Então, na verdade, o que a gente está falando é só para o uso artesanal, né? Basicamente no garimpo, mas, bom... Isso desde que o Brasil, que começou a ser colonizado também pela extração de ouro, desde essa época já se usava mercúrio, e todo garimpeiro sabe muito bem de que de fato ele é um elemento quase que mágico em como ele busca o ouro, né? Então eu diria que existem, mesmo no nível artesanal, outras alternativas que são mecânicas, porque o ouro é mais pesado e ele vai decantando. Densidade, né? Exatamente. Mas eles não são tão eficientes quanto o mercúrio. A Luf tinha feito uma outra pergunta que era sobre a alternativa para a comunidade, né? Porque quando a gente estava fora do ar, na verdade, a gente estava falando sobre a alimentação dessas populações ser muito pobre de nutrientes. A gente tem uma falsa noção de que essas regiões, por serem mais interioranas, têm mais acesso a vegetais, a outras fontes de proteínas e nutrientes. E não. E sem o peixe, como é que a alimentação dessas crianças, dessas mulheres, pode ficar comprometida? Essa é uma questão crítica. De fato, né, a contaminação se dá pelo consumo de pescado. E principalmente para as comunidades tradicionais ou comunidades do interior, o pescado é a fonte de proteína animal, né? Ou seja, ninguém, né, em nenhuma dessas campanhas nós não advogamos o fim do consumo de pescado, muito pelo contrário. Precisa se comer pescado, porque em comunidades que por alguma razão ou outra se deixou de comer peixe, seja pela contaminação de mercúrio, ou seja pela indisponibilidade de peixe, as consequências para a formação das crianças é muito maior, né? Todo mundo sabe que a falta de proteínas a proteína é uma das questões mais críticas na alimentação e na formação para as crianças, né? Então a chave aí para as comunidades, enquanto não se toma uma decisão, né, não se tomam ações para a eliminação do mercúrio nos garimpos, é escolha do pescado, né? Então, como a gente estava comentando aqui antes, a questão de fato é que alguns peixes se alimentam de outros peixes, e isso faz com que eles acumulem uma quantidade muito grande de mercúrio. Então imagina aí um filhote, né, um desses peixes de 100 quilos aí, quantos milhares de peixes ele já não consumiu. Mas existem peixes que não se alimentam de outros peixes, né? Que se alimentam de detritos do fundo do fundo, ou como, né, o tambaqui, também muito apreciado, de frutas, né? Então ele não tem essa questão da acumulação de mercúrio, e os níveis de mercúrio nesses peixes é muito menor. Então, infelizmente, talvez como o caso da carne, a gente aprecia mais, ou seja, tem valor comercial, pescados que são carnívoros, que são muito grandes, né? Como o filhote.
Como o pirarucu. Outros peixes de menor valor comercial, eles têm também uma menor contaminação de mercúrio, né? Como o acari, como o tamoatá. A gente provou o acari recentemente, gostei muito, e eu não sabia que o acari era porque a gente olha pra ele e pensa que é um animal até meio primitivo, né? Parece um dragão, assim, não fazia ideia que ele era onívoro. E a gente conversando muito, né, nas comunidades, muita gente lembra, minha avó dizia quando eu estava doente, tinha que comer um tamoatá, né? Existia esse entendimento que esse era um alimento muito bom, inclusive para quando a pessoa estivesse doente. E hoje, por conta da contaminação de mercúrio, isso é mais verdade do que nunca, né? A gente precisa priorizar... Olha, o acari que já estava com a cotação alta... Ultimamente vai subir ainda mais, e o tamoatá também. Que ótimo, tamoatá e o acari se parecem até, né, de certa forma. Sim, acho que são parentes. Né? Exatamente. Como domar o seu tamoatá. O pessoal brinca dizendo que é um dragão, assim. Um dragãozinho, parece um dragãozinho. Outras espécies tão apreciadas aqui também, como a raia, né? Que são espécies que não têm tanto valor comercial, mas elas também não se alimentam de outros peixes e são alimentos, uma moqueca de arraia tem seu valor também. Eu tenho vontade de comer carne de arraia. Pra gente encaminhar para o encerramento, Décio, eu gostaria de saber... em relação ao como o projeto Acari, eu ia falar projeto Acari, como o IEPE tem prestado essa assistência às mulheres da comunidade ou participou na pesquisa e quais os próximos passos assim de assistência a essas populações. Tá. Então, a gente justamente está nessa etapa de poder levar esse entendimento para as comunidades de que existem, a escolha do pescado é chave, né, em lidar com essa situação de contaminação. Então, saber fazer essa escolha, isso é muito importante. E a questão infelizmente a gente também está assim desenvolvendo a pesquisa para trazer essa consciência de que não é só a população do interior, Sim. não é só a população do entorno do garimpo que está sofrendo essa contaminação. Infelizmente, todas as pessoas dos centros urbanos da Amazônia, que consomem também uma quantidade de pescado muito maior do que o resto do país, tem níveis de contaminação bastante altos. Esse peixe também pode estar sendo consumido aqui na capital. Com certeza. Isso é importante, esse alerta que o Instituto IEPE traz. Uma contribuição, aliás, importantíssima. Resultado de uma pesquisa muito séria e que agora requer, e a gente não quer perder esse contato, Luísa, com o Décio, com o Instituto, porque agora a gente também vai para cima, no bom sentido, do poder público, para cobrar respostas, para cobrar atitude, né? Porque se de repente essa pesquisa pudesse ser ampliada aos demais municípios e na capital, pode ser que a gente venha a se surpreender negativamente com esses índices de contaminação, né, Décio? Eu no meu desconhecimento dos peixes, achava que os peixes ficavam ali mais ou menos, né, naquela região do rio. Mas nesse entendimento, né, vários pesquisadores aí Sim. lembraram assim, olha, existem peixes que migram lá do Oiapoque, eles vão para a cabeceira do rio Amazonas, olha né? Só. Mais de 11 mil quilômetros de migração. Olha a loucura. Ou tipo o comportamento das baleias, quando elas vão fazer desove, afins, loucura, né? total. E agora nós não podemos dizer assim, a gente não sabia. Não, agora nós estamos podendo dizer que a gente tem informação e, lamentavelmente, confirmada, né, da contaminação. E preciso agradecer ao trabalho mosaico da Amazônia Oriental, Instituto IEPE, aos pesquisadores, como o Décio que está conosco aqui, que é economista, a muitos outros, homens e mulheres, boa parte de outros estados brasileiros que se dedicam a estudar a nossa região, a conhecer a realidade do nosso povo, sobretudo das comunidades mais longínquas, e que conhecem, eu digo isso sem vergonha nenhuma, em muitos casos, conhecem bem melhor a realidade do nosso povo do que a gente daqui. Então, essa contribuição das ONGs, dos pesquisadores, para todos nós é muito importante. O poder público precisa se apropriar disso, fazer bom uso. A gente quer agradecer sua vinda hoje aqui no programa, lhe vi na TV,
a parabenizar por esse trabalho de comunicação, que a pesquisa, se não for divulgada para alertar a comunidade, ela serve pouco. Esse trabalho de vocês de comunicação está muito bem feito. E agradecer muito a nossa produtora Luísa, que mais uma vez, em cima do lance, trazendo a pauta pertinente aqui para o nosso ouvinte, para o nosso programa. Muito obrigado, viu, Décio? Eu que agradeço o espaço, né? É como você falou, de fato, a questão da comunicação nesse caso é chave. De fato, a gente tem que levar essa informação para o maior número de pessoas possível. E envolver aí os entes públicos e privados para a gente encontrar uma solução, uma saída para o nosso povo. Não podemos parar é de comer o nosso peixe, nossa riqueza gastronômica. É isso mesmo. Nesse embalo, né, a gente vai, falamos do peixe, do nosso potencial, justamente um trabalho que a Marciane está dedicada, né, Luísa, esses dias, Exato. porque está acontecendo